Amigas, o que eu vou conversar aqui hoje com vocês é só a título de desabafar, porque é 1 hora da manhã, uma e pouca, e eu tô sem conseguir dormir porque eu fico impressionada. Eu fico impressionada com as coisas que acontecem que está acontecendo no Brasil. Eu não quero que ninguém fique com raiva de mim, porque eu não gosto de política, eu não sou de partido nenhum. Eu trabalhei muito eu atendi muito deputados federais e estaduais, e lá nos anos de 85 a 89, eu tinha 2 pensionatos em Curitiba e um hotel, aonde esse pensionato e esse hotel atendia única e simplesmente aos deputados. Então, eu sei como funciona a política, eu sei quando a pessoa está certo ou está errado. O que me deixa de boca aberta, e inclusive eu não tenho o que dizer dele, porque ele perdeu a eleição, mas o meu aumento por 4 anos, ele deixou assinado. Eu digo mas todos os federais direto do presidente da República, que eu acredito que vocês sabem, que existe vários órgãos federais, mas tem um que é direcionado direto ao presidente da República. Tipo, o dinheiro que entra nos cofres desses tribunais vai direto para o cofre do presidente da República, mais ou menos isso. Então, eu trabalhei para os deputados. Então, por exemplo, vamos dizer que Florianópolis, Isabel, lá vai você de novo, pega como para Cristo. Vamos dizer que Florianópolis pertence a deputado X. Aí, Isabel mora em Florianópolis. Isabel quer fazer uma cirurgia, mas ela não tem condições e ela não tem plano de saúde. Isabel quer quer fazer uma cirurgia, que Deus o livre, quer colocar uma prótese, ou um óculos. Então, Isabel não tem. Isabel e mais 30 pessoas. Então, cada deputado recebe uma verba que é para tratar das pessoas. Então, esses deputados, no caso, essas pessoas iam para para minhas pensões, para uma delas, né? Era tudo lotado. Então, eles têm o salário deles, que é deles, e por fora eles têm o salário, eles têm a verba que é para cuidar das pessoas, do povo. Aí hoje eu vejo o INSS lotado de pessoas esperando, porque eu vejo os comentários que as pessoas deixam para mim no Instagram, dizendo que está esperando por INSS, o resultado, 1 ano e tal, e tal, e tal. Então, mas o que eu fico mais impressionada de tudo, por exemplo, é a besteira que Eduardo Bolsonaro fez agora nos Estados Unidos. Gente, Bolsonaro recebeu, até o dia da interrogação, Bolsonaro tinha recebido 18 milhões de PIX. É muito dinheiro. Quem que mandou esses PIX para ele? Quem manda esses PIX? Não é os pobres que mandam R$1.000, R$10.000. Não é os pobres. Quem manda são os super ricos. Não é os super pobres. É os super ricos que mandam. E o que ele fez? Ele azucrinou lá o juiz do Trump para o Trump fazer o tarifário aqui no Brasil. Quem que ele prejudicou? Os super ricos, meu Deus do céu, os amigos deles. Oh, meu Deus, ele não devia ter feito uma análise antes de sair, procurado um psiquiátrico, uma terapeuta, conversado. Sabe, ele saiu sem estrutura nenhuma e foi fazer uma bobagem dessa, quer dizer... Já tem 70 e poucos containers parados, cheios de peixe, que não pode viajar. Eles não entendem nada, porque, amigas, eu sei que vocês entendem igual a mim, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. Os Estados Unidos, ele ganha muito mais com o nosso produto indo para lá, do que o de lá que vem para cá, do que o produto que vem de lá para cá. E outra coisa, voltando lá nos deputados, quer dizer, é um congresso, amigas, que, na minha opinião, não devia mais ter. Porque hoje o salário deles é de 40 mil. Eu entrei na transparência,
Eu entrei na transparência porque eu saí do tribunal, me aposentei, mas a minha amizade ficou e meus contatos ficou e eu tenho todos os acessos. Qualquer pessoa tem. Mas eu estou falando de mim. Então, os deputados ganham 40 mil reais e 70 mil de verba por fora para ajudar o povo. Eles ajudam quem? Porque eu vejo só falar que o INSS está cheio de pessoas esperando para fazer uma consulta, para fazer um exame, uma tomografia, seja lá que exame for. Tem que ficar na fila, não sei do quê. Então, aí o que eu fico impressionada, sem sono aqui, pensando, meu Deus, como é que ele vai para os Estados Unidos azucrinar o louco do Trump, para fazer o tarifário, para baixar o tarifário, simplesmente para prejudicar os super ricos que deram dinheiro para ele. Simplesmente para isso, ele deu um tiro no pé. Isso que eu estou dizendo para vocês. Eu nem sou a favor de Bolsonaro, nem sou a favor de Lula. E se fosse para ser a favor, eu seria a favor de Bolsonaro. Porque Bolsonaro, achando que ia ganhar, ele deixou o nosso aumento. Deixou o aumento nosso de 4 anos assinado. Então, Lula não pode retroceder. Lula não pode dizer não dá. Não, ele deixou como decreto. Por 4 anos. Então, eu não teria que dizer nada. Nunca tive aumento de Lula, nem da primeira eleição, nem da segunda, nem da terceira. Eu não tive aumento de Lula. Nunca votei em nenhum partido, não voto, porque eu acho que eu já falei, não sei se eu falei aqui, foi no Zilda Lima. Quando eu entrei no tribunal, ainda era na época que não tinha eleição, o primeiro foi Collor de Mello, foi Tancredo Neves, que aí ele faleceu. Então, mas a gente foi sabatinado para explicar o que era político, como que funcionava a política. E quando eu descobri na verdade, é tudo na base da sujeira, na base da coisa ruim, eu não votei, porque eu nunca gostei de mentira. Nunca gostei de sacanagem. E naquela época, minhas amigas, em 89, os deputados, os senadores, eles já pediam nota fria. Naquela época, eles já pediam nota fria. Tipo, eles levavam 30 pessoas para pensão e, por exemplo, queria que a gente desse nota de 35, mas eu nunca deixei. E nisso o meu ex-marido foi uma pessoa irresponsável, que me trocou por uma atriz, mas nesse ponto ele era muito correto, ele não dava nota fria, mas de jeito nenhum, nem que a vaca tossisse, ele não dava. Então, o que eu fico imaginando, revoltada não, que eu não fico revoltada, o que eu fico imaginando é a bobagem que o Eduardo Bolsonaro fez de fazer essa confusão todinha lá nos Estados Unidos. Simplesmente ele só atacou os super ricos que ajudou ele. Ele está lá nos Estados Unidos à custa dos super ricos, que não é tipo nós. Eu tenho aqui uns clientes da loja que eles usam tornozeleira eletrônica, porque eles estavam no vandalismo lá do 8 de janeiro, acho que era 8 de janeiro. Eles estão pagando judiação. A mãe trabalhando de doméstica, ele trabalha num restaurante, em 2 pizzarias, para pagar 40 mil reais de um relógio foi outro vandalismo que ele fez, que eu nem pergunto, eles aparecem aqui na loja, mas eu nem pergunto. Então, mas o que eu quero desabafar com vocês, comentar com vocês, é a besteira que o Eduardo Bolsonaro fez, quer dizer, só prejudicou os amigos. Porque vocês acham que esses 18 milhões que Bolsonaro recebeu foi os pobres que deu? Não, foi o agro, foi os empresários, foi os amigos dele, os amigos ricos dele, que tanto queriam, que apoiaram tanto ele. E eu estava dando uma olhada, porque aí a turma do tribunal que manda para mim os vídeos, os próprios amigos dele agora estão contra ele, os amigos ricos. Só quem ainda continua falando a favor dele são essas pessoas que não têm estudo, não têm conhecimento. Porque para a pessoa ter conhecimento de político, não precisa ter estudo, só precisa ter conhecimento. Quer dizer, ele foi um louco,
foi um louco em fazer isso, porque eles não vão conseguir nada. Primeiro, por que eles não vão conseguir nada? Porque o Brasil não é colônia. O Brasil é soberano. Então, o Trump não tem que se meter com nada aqui, nem tem, ele que vai arrumar a peruca dele, ele que vai fazer qualquer coisa para lá. Aqui no Brasil ele não pode fazer nada, coitado. Ele não pode fazer nada. É totalmente um bobo da corte, o Trump. Totalmente um bobo da corte. Então, ele foi lá só para fazer besteira, simplesmente para atrapalhar a vida dos próprios amigos que deram 18 mil reais em Pix. Os próprios amigos, que é quem estão sustentando ele nos Estados Unidos. Não pode ter juízo esse povo, gente. Não pode ter juízo. Não pode. Não pode. De jeito nenhum. E eu fico aqui sem sono pensando, como é que pode acontecer um negócio desse, Nossa Senhora? Quer dizer, a pessoa é ajudada, é a pessoa não conhecer nada de Deus, não ter base nenhuma de Deus, falo que são evangélicos, mas deve não ser, Deus me perdoe, não estou julgando, estou só conversando aqui com vocês, que aqui esse canal é o canal onde eu deito, e quando perco o sono, fica aqui incomodando vocês, para vocês escutar, mas não estou julgando nada, estamos conversando numa boa, porque eu não estou julgando ninguém, nem estou julgando Lula, nem estou julgando Bolsonaro, nem estou julgando ninguém. Eu só estou com pena das pessoas que deram dinheiro. Eu estava vendo agora, lendo aqui o depoimento de Luciano Hang, aqui da Havan, porque eu conheço o Luciano, conheci a mãe do Luciano. Uma vez eu fui lanchar lá, eu gostava muito de lanchar, lá na Havan, que tinha uma lanchonete muito boa. E uma certa vez eu fui para lá, fui lanchar, e quando cheguei lá, a funcionária estava doente, e quem me serviu foi a mãe dele, de 80 e poucos anos. Uma mulher simples, tudo deles são simples, não simples. E a gerente de Luciano, uma gerente de Luciano, ela morava comigo, porque ela não podia pagar um aluguel, e ela morava comigo. E agora hoje ela é gerente das lojas, de uma loja de Luciano, que cada uma loja tem uma gerente. Ganha muito bem, ganha 12 mil reais de salário, tem casa, elas ganham 12 mil reais de salário, casa e carro para andar. E segurança. E eu estava lendo que Luciano era um apoiador ferrenho de Bolsonaro. E eu estava lendo o comentário dele e fiquei até com pena dele, confesso. Ele falando da traição, isso foi uma traição, porque até o dia 1º de agosto, eu acho que é 1º de agosto, quando vão tentar resolver isso aí, quer dizer, fica tudo parado. Para Luciano não vai ser grande baque, porque Luciano não tem nada, Luciano não confecciona nada no Brasil, e nem nos Estados Unidos. Toda a confecção do Luciano, toda a confecção da Havan, na China. Toda a confecção da Havan é na China. Cada uma loja tem uma gerente, e cada loja tem o seu departamento de costura na China. As costureiras vai daqui do Brasil, são todas na China. Não tem nada de nada de Brasil, não. É etiquetado com as etiquetas do Brasil, com as regras do Brasil, com as exigências do Brasil, mas a roupa é tudo chinesa. Então, eu estava vendo o depoimento dele pensando, eu penso igual o Luciano, que trairagem foi feito, Jesus do céu. Porque, veja, daqui até dia 1º de agosto, paralisa totalmente. O prejuízo das importações vai ser grande. Mas, por um lado, minhas amigas, eu também acho bom, sabe por quê? Quem de vocês toma café arábica? Quem de vocês compra frango, primeira linha? Quem de vocês toma cerveja, primeira linha? Não existe primeira linha no Brasil. Tudo que é primeira linha vai para os Estados Unidos. Nós ficamos com a segunda e com a terceira linha. Então, eles que vendam para o Brasil, deixem de serem super ricos e vendam para o Brasil, porque dá até pena.
Dá até pena, você vai comprar alguma coisa no mercado e você sabe que a segunda linha está aqui no mercado. Eu fui para o Paraguai alguns anos atrás. Eu nunca tomei cerveja mesmo. Eu bebi muito até 22 anos, eu bebia tudo, mas cerveja eu nunca bebi porque é amarga. Nossa, é bicho amarguento. Aí eu estava lá no Paraguai, inventei de tomar uma cerveja. Que coisa boa a cerveja do Paraguai. E eu nessa época não sabia, não entendia muito o negócio. Eu perguntei pro rapaz, ô moço, por que essa cerveja daqui é tão boa e a do Brasil não presta? Ele falou, porque no Brasil fica a segunda linha, senhora. Aqui é tipo exportação. O que é bom, o que é primeira linha é só para fora do Brasil. E vocês ficam só com a segunda linha. Eu fiquei morrendo de vergonha. Então, como eu estou sem sono, pensei aqui, falei, vou bater papo com minhas amigas. Então, eu queria saber para onde está indo o dinheiro dos deputados. Os deputados federal e os deputados estadual. Para onde é que está indo os 70 mil reais que eles recebem? Gente, esse Congresso devia acabar. Vocês vejam, eles falando, eles não quiseram, não deixaram passar, prestem atenção, eles não deixaram passar o IOF. Por que eles não deixaram passar o IOF? Porque quem paga IOF são os super ricos. Os super ricos, os próprios deputados que são ricos. Porque eles ganham 40 mil de salário. Aí 70 mil, que é de bonificação, que é verba para o povo, que se chama, verba para o povo. Eles não gastam com o povo, não gastam com o Estado. Então, eles são ricos também, por isso que eles não deixaram o IOF passar. Gente do céu, que doido! O Congresso devia acabar, gente. O Congresso, não devia existir Congresso. Claro que são 3 poderes, eu estou falando besteira, né? São 3 poderes. E outra coisa, meus amigos, eu estava aqui lembrando que quando eu fui votar, porque a gente tem que ir votar, né? Não precisa votar, a gente vota em branco, né? Quando eu fui votar, aquelas senhorinhas de idade, numa cadeira de roda, oh, meu Deus do céu, na fila para votar, achando que iam fazer grande coisa, no fim só fizeram tudo errado. E eu olhando, eu lá lendo um livro e pensando, se vocês soubessem, se vocês soubessem o que um deputado faz, o que um presidente faz, vocês não votavam, não. Mas é isso aí. Infelizmente, o brasileiro, ele é, não todo mundo, eu falo os brasileiros porque não é um só, mas a maioria não entende, um palmo na frente do nariz, não sabe como funciona, não sabe como funciona a máquina pública. É muito difícil, é muito difícil. Amigas, na época do Collor, o Collor não pagou, acho que eu já falei aqui, ou foi no Zilda Lima, na época do Collor ele não pagou para a gente, ficou 6 meses sem pagar. Então esse processo ele está rodando. Quando o Bolsonaro ganhou, a gente ficou feliz achando que Bolsonaro ia pagar. Foi pago como precatório. Aí, o que Bolsonaro fez? Comprou o Centrão, que era para ficar do lado dele para ele ganhar a eleição. Aí perdeu, porque eles podem gastar o dinheiro nosso. Nosso, que eu digo, dos funcionários federais direto do presidente da República. Eu tenho mais de meio milhão, já quase 1 milhão para receber. Eles gastaram o dinheiro. Quando foi agora, Lula recebeu. Mas o que é que Lula fez? Mandou buscar esse até que... dá para concordar e não dá. Lula mandou os aviões buscar as pessoas no Israel e, sei lá, na Ucrânia, sei lá para onde mais. Então, ele gastou o dinheiro dos precatórios com isso aí. Então, agora tem mais 10 anos. Eu tenho 76 anos. Vocês acham que eu vou receber esse dinheiro? Será que eu vou viver 86 anos para receber esse dinheiro? Então, é assim, eles devem para a gente e gastam dinheiro com outras coisas. Do Lula até que foi certo, né? Mandar buscar o povo. Mas Bolsonaro não foi. Mas eu não tenho o que dizer, nem de um, nem de outro, porque eu, graças a Deus, se eu ganho muito bem dos cofres públicos, é porque eu trabalhei muito e eu tinha cargo de confiança, mas, na verdade, eu ganhei
Porque quando eu fiquei doente, a minha filha, corajosamente, com 18 anos, sozinha, botou o tribunal na justiça e ganhou. Porque se eu estava doente, se eu já tinha histórico na família, mas eu trabalhei 2 anos no tribunal sem dormir, 24 meses sem dormir. Então, quando terminou os 24 meses, foi quando eu comecei a perder o movimento das pernas e degenerar. Claro que teve o trabalho de macumba que fizeram, que eu já contei para vocês. Não sei se eu já contei. Se eu não contei, vocês falem para mim que eu não contei, que é para eu contar para vocês essa história do trabalho de macumba para vocês. Mas eu acho que eu já gravei um vídeo contando. E mesmo eu recebendo mensagem de Deus, mas eu tinha medo, porque naquela época eu não sabia que era mensagem de Deus, as pessoas falavam que era mensagem do diabo. Então, minha filha botou o tribunal na justiça e o tribunal foi obrigado a me aposentar com um valor que realmente eu mereço. Eu trabalhei 2 anos sem dormir e sem comer. Sim, não tinha condição. Porque tinha que fazer, o tribunal tinha que ser reformado, só que não podia parar. E eu tinha que acompanhar os engenheiros americanos. Eu trabalhava durante o dia, porque eu era diretora de departamento, né? E à noite eu tinha que passar a noite com os americanos para mostrar os pontos, para eles trabalharem com os pontos certos. Então, meus amigos, eu fiquei pensando a covardia que Eduardo Bolsonaro fez. E eu estava vendo um vídeo também, que aí a doutora mandou para mim, um vídeo, Bolsonaro dando risada, achando que, oh, meu Deus, dando risada, chamando as pessoas de louca. Ah, os loucos mandam dinheiro para... Ai, meu Deus do céu, que triste, né? As pessoas mandam dinheiro, mandam Pix para ajudar. São tratados de loucos, sabe, debochados, fazendo deboche. Que Deus tenha misericórdia deles. Mas eu não... Como eu falo para vocês, não tenho nada com ninguém, tenho pena de todos eles. Tenho pena não, faço oração para todos eles, porque nós, praticantes de Ho'oponopono, não temos pena de ninguém. A gente, única e simplesmente, faz Ho'oponopono e faz oração. Faço oração para todos eles, e que todos eles sejam felizes, vivam a vida deles, botem a cabeça no travesseiro e pensem na bobagem que fizeram. Agora tá todos super ricos, tudo reclamando. Eu estava lendo aqui as postagens deles, por causa que a doutora Sônia manda tudo para mim, algumas coisas para mim, e eu olhando a tristeza os prejuízos que eles vão ter. Mas de uma coisa, se vocês não sabem, fiquem sabendo, que os Estados Unidos depende mais do Brasil do que o Brasil dos Estados Unidos. Depende muito mais. No Brasil não pode... O Brasil não pode ficar sem a China. Se ficar sem a China, ferrou. A China, sim, pode deitar e rolar em cima do Brasil. Mas os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos não pode. Porque os Estados Unidos... O Brasil compra mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compra daqui. Sabe? E se Lula aplicar a lei da reciprocidade, aí ferrou para os Estados Unidos também. Mas aqui também todo mundo sofre, né? Porque aí aumenta a inflação e vira aquela bola de neve e todo mundo sofre com a carestia, né? Todo mundo. Não é só um nem dois, não. Todo mundo sofre, porque a inflação começa a aumentar e tudo fica mais caro. E tem as pessoas que são... E tem as pessoas que não têm condições. Mas é isso aí, é isso que eu ia contar aqui para vocês. Agora eu vou curtir aqui, olhando para o telhado. Ler eu não vou, porque senão vai ficar meu olho doendo. Estou sem sono. Minhas amigas, um beijo no coração de vocês. Foi só para conversar, a título de ter com quem conversar. Eu agradeço a Deus por vocês existirem, que vocês são... Ah, eu ia mostrar... Eu ia mostrar um negócio aqui para vocês, um prato para vocês, um prato grande que eu tenho, onde eu acendo as velas. Gente, eu tenho acendido tanta vela, estou tão feliz. Acendendo tanta vela para alguém, para as pessoas que precisam. E eu tenho que conversar com umas pessoas... Ah, tá, não vou falar não. Ô, Isabete, eu tenho que conversar com você. Eu tenho que falar com você.
Entre lá no Instagram. De repente eu posso esquecer, porque é muita coisa, que eu quero falar algo para você. Tá bom, minha amiga? Um beijo no coração de vocês. Desculpa eu estar aqui, mas tá tomando o sono de vocês para falar de política. É o fim do mundo, né, Zildo? É o fim do mundo. Então, vocês lembram que eu falei? Os deputados, eles ganham uma verba por fora, hoje no valor de R$ 70 mil, para cuidar das pessoas do seu estado. Do seu estado. E não existe mais pensão, não existe mais hotel que atenda, não existe mais nada. Não sei onde é que eles botam o dinheiro, não. Mas Deus sabe onde é que eles botam, eles que têm que saber. Eu fiquei aqui pensando, meu Deus, toda a vida pagaram bem, ninguém ficou devendo. Nossa, ganhava-se muito dinheiro, porque eles pagavam. A pessoa não tinha onde ficar e eles mandavam para o hotel, tipo para fazer cirurgia, acompanhamento médico. Eles pagavam tudo, tudo mesmo. Mas hoje eu não sei, hoje não tem mais isso, não tem mais pensão, não tem mais hotel exclusivo. Está todo mundo pelo SUS, eu não consigo entender. Tá bom, minhas amigas, um beijo no coração de vocês. Até amanhã. Amanhã eu vou gravar um vídeo bem engraçado, bem doido, lá no Zildo Lima. Vocês vão morrer de rir.